Só um minuto, tá, gente? Pessoal, desejo a vocês uma boa tarde, tá certo? Quinta-feira, dia 8, né, de outubro. Mais um dia de aula que nós estamos aqui. Desejo a vocês, certo? Uma boa quinta-feira e vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Já adianto para vocês que a aula que eu vou trazer para vocês hoje, ela não está no livro de vocês, certo? Vamos dizer assim, que é uma aula extra, tá bom? Nós estamos chegando, né, quase ao fim do ano letivo, então aí bem pouco tempo. O nosso livro também está no capítulo 8, né, que é o nosso último capítulo, certo? Então a gente vai alternando, a gente vai trabalhar o livro, obviamente, né? Sempre a gente trabalha o livro. E a gente vai trabalhar assuntos, né? Que eu julgue que são interessantes para serem trabalhados, certo? Nós vamos falar hoje, gente, sobre uma pesquisa muito interessante, de um psicólogo, né? Norte-americano que estudou em Harvard. E é um assunto bem interessante. Eu vou trazer tanto para vocês quanto para os meninos do 8º ano. E eu trabalhei isso com o 7º ano também. Na verdade, esse assunto é um assunto abordado no livro do 7º ano, certo? Em um editorial. Mas com vocês e com o 8º ano, eu vou abordar esse assunto de uma forma mais extensa, certo? De uma forma, vamos dizer assim, de uma forma mais completa. Vocês vão ver que é um estudo bastante interessante que ele fez, né? Muito interessante, sobre as múltiplas inteligências. Vocês já ouviram falar sobre isso, sobre esse estudo, sobre essa teoria? É uma teoria chamada de teoria das múltiplas inteligências, né? É um estudo bastante interessante e a gente vai daqui a pouco começar a falar desse estudo, tá certo? Mas antes nós vamos apenas terminar de corrigir a página aí 321, certo? Ficaram faltando aí 3 itens para a gente encerrar, ok? E a gente vai falar sobre, vamos só terminar esses 3 itens e vamos falar aí sobre esse estudo, né? Sobre essas múltiplas inteligências. O que será isso? O que será que esse estudo aborda? É isso que a gente vai ver hoje, certo? Aí, mas vamos aí, antes de começarmos esse estudo extra, eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 321, ok? Página 321. Continua aí na página 321, esses 3 itens, falando, gente, desses anúncios aí, sobre os problemas que o cigarro pode ocasionar, né? A gente vai continuar, os itens continuam aí fazendo perguntas sobre esses 2 anúncios, ok? Vamos lá. Item E, tá certo? Esses anúncios, né? Os anúncios lá que vocês viram na página 320, eles são veiculados em que mídia? Nós vimos que existem vários tipos de mídia para veicular propaganda, texto publicitário, pode ser na TV, no jornal, na internet. Existem vários tipos de mídias, de meios, né, para se fazer, se publicar um texto. E esses aí, gente, na página 320, onde é que esses textos, esses anúncios, eles são vinculados?
Vocês saberiam me dizer? É bem simples a resposta, apesar de não parecer, mas é uma resposta bem simples. Onde é que vem esse próprio anúncio aí, gente? Essa figura com essa mulher, falando aí do Ministério da Saúde, no final diz assim, pare de fumar. Onde é que esses anúncios vêm? Onde é que eles estão vinculados? Eles vêm, gente, na própria embalagem do cigarro, né? Então, esses anúncios são vinculados na própria embalagem do cigarro. É isso que vocês vão colocar aí no item né? Vem vinculado na própria embalagem aí do cigarro, ok? Item F. Qual é a intenção do anunciante ao vincular anúncios desse tipo nessa mídia? E aí, gente, se eu quero vender um produto, né? Normalmente, geralmente, com certeza eu não vou falar mal do meu produto. Por exemplo, se eu quero vender uma roupa, aí eu vou dizer, não, não compre a roupa que eu vendo porque ela é de péssima qualidade. Óbvio que não, mas nesse caso aí, como vocês sabem, o anúncio vem na própria embalagem de cigarro. Por quê? Pra quê, gente? Vocês saberiam explicar? Com certeza sabem, né? Por quê? Que vem na própria embalagem do cigarro. E aí, gente, qual o intuito aí de vir numa embalagem de cigarro esses riscos, né? Vocês vão colocar. Alertar o fumante sobre os riscos do tabagismo, né? Vem aí com esse intuito de alertar os fumantes, né, sobre o risco do tabagismo, ok? E no último item tem assim, qual é a importância das imagens presentes nesses anúncios? Caso retirássemos essas imagens, elas causariam o mesmo efeito do sentido, de sentido ao leitor, né? Tem duas imagens aí, muito feias por sinal. Se essas imagens fossem retiradas, vocês acham que causaria o mesmo impacto em quem lesse, em quem visse aí esse anúncio? Ou não? Qual a importância da imagem aí?
vocês vão colocar aí, gente, o que vocês acham, tá certo? Acerca disso, qual a opinião de vocês acerca disso? Se essas imagens realmente fazem diferença, se elas não fazem diferença, se elas forem retiradas deste anúncio, ok? Agora, nós vamos sair um pouquinho aí do anúncio, do texto publicitário, tá certo? E nós vamos falar sobre esse estudo que eu trouxe para vocês hoje, tá certo? O estudo como eu já falei para vocês, o título do estudo é Teoria das Inteligências Múltiplas. Vou aqui abrir um arquivo para mostrar para vocês acompanharem a leitura. Vou fazer a apresentação de tela, vocês me dizem, por favor, se dá para vocês verem aí a imagem que eu vou apresentar para vocês. Pronto, gente. Essa é a primeira imagem que eu vou apresentar a vocês antes de nós lermos sobre este estudo, tá certo? O título é As Inteligências Múltiplas de Gardner. Né? Aí vocês podem ver aí que no círculo, no meio, tem aí os tipos de inteligência e ao redor, em cada uma dessas cores, nós temos aí uma informação. Temos aí musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal, sinestésica, linguística, intrapessoal, espacial e naturalista. Né? E vocês podem perceber aí algumas imagens e algumas informações que vocês conseguem ler se vocês derem zoom aí na tela, tá certo? Observando essa imagem, gente, né? No centro tem aí inteligência e ao redor tem várias coisas escritas: espacial, naturalista, musical. O que é que vocês conseguem perceber, entender, somente olhando para esta imagem? Conseguem perceber alguma coisa, entender alguma coisa só visualizando aí essa imagem? O que é que vocês acham do que que na opinião de vocês essa imagem se trata? Fala sobre o que essa imagem? Que informação essa imagem passa para vocês?
Vou apresentar de novo, tá certo, Patrício? A imagem para vocês. Está aqui, ó. As inteligências múltiplas de Gartner. No meio tem a inteligência e ao redor tem aí naturalista, musical, lógico, matemática, existencial, várias informações. Interpessoal, corporal sinestésica, linguística, intrapessoal, espacial e naturalista. Só observando, sem a gente ainda ver o estudo sobre isso. O que é que vocês acham que essa imagem ela passa para vocês? O que é que vocês conseguem entender só com essa imagem? Vou apresentar para vocês, gente, o texto, tá certo? Que eu trouxe para vocês acerca disso. Vamos começar por essa parte aqui. O que é a teoria das inteligências múltiplas? É sobre essa teoria que nós vamos falar e é sobre essa teoria que aquela imagem que eu mostrei para vocês está ligada, tá certo? Vamos lá. A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida por Howard Gardner em 1980. À época, o psicólogo liderou um grupo de investigadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em busca da compreensão das habilidades cognitivas dos indivíduos, contestando a ideia de inteligência única. Gardner estudou o cérebro humano e constatou que existem, aí tem 8, gente, mas na verdade são 9, tá certo? 9 tipos de inteligência. A maioria das pessoas, no entanto, domina apenas uma ou duas delas. De acordo com os fundamentos da teoria das habilidades, elas podem ser genéticas, ou seja, acompanham os seres desde o nascimento, mas não se limitam a essa condição. Os estímulos e experiências vividas são capazes de influenciar o desenvolvimento das competências. Gente, essa parte que eu trouxe para vocês é só explicando um pouquinho como é que foi, né? Quem fez essa pesquisa, né? Gardner era um psicólogo, gente, norte-americano, e lá em 1980, ele, né, com uma equipe de pesquisadores, fez um estudo. Ele pesquisou sobre o quê? Acerca da inteligência humana, certo? Porque Gardner não acreditava que existisse apenas, né, que exista, até naquela época, apenas um tipo de inteligência. Muitas vezes a gente tem esse pensamento também. Fulano não é bom em matemática, fulano não sabe de nada. Só um exemplo. Fulano não é bom em português, fulano não sabe de nada. E a gente começa a julgar. Ou então a gente olha pra gente e diz assim: eu não sei de nada, eu não tenho talento para nada, eu não sou inteligente, né? Muitas vezes, acredito que vocês já devem ter escutado alguém falar isso, ou vocês mesmos já devem ter falado isso, né? Às vezes a gente fala isso até em tom de brincadeira. Meu Deus, eu não sei de nada, eu não sou bom em nada. Mas para Gardner, ele pensava diferente. Ele não acreditava que só existisse um tipo de inteligência. E que a pessoa que não tem aquele tipo de inteligência é uma pessoa que não tem inteligência. Para Gardner, todo mundo, todas as pessoas, e eu concordo com a teoria dele, que eu acho muito interessante, todas as pessoas têm uma inteligência, uma ou duas, né? Ou pode ser até mais. Inteligência mais desenvolvida que a outra. E ele começou a trabalhar nesse estudo. Para ele, uma pessoa, né, ela pode ter, por exemplo, eu posso ter um tipo de inteligência que você não tem, você pode ter um tipo de inteligência que eu não tenho, mas para ele, todas as pessoas, né, têm um tipo de inteligência que pode vir, né, ser hereditário, você pode ter herdado ou não, certo?
Então, nós vamos ver quais foram essas inteligências que ele pesquisou e que ele acredita que os seres humanos tenham, certo? Não é que todo ser humano, a gente vai ver as 9, né? Ele não diz que todos os seres humanos têm as 9 bem desenvolvidas. Qual era a teoria dele? Que a gente tem uma dessas inteligências mais desenvolvidas que as outras. E que a gente pode ter mais de uma, tá certo? Então, a gente vai ver agora, vocês vão ver agora os tipos de inteligência. E eu queria que vocês prestassem atenção em cada um dos tipos de inteligências que ele pesquisou, que ele fez esse estudo, né? Que é um estudo bem interessante. Então, lá em 1980, esse psicólogo, o Gartner, liderou aí essa investigação acerca desse assunto. Aí nós vamos ver aqui, ó. A primeira que ele coloca aí, na verdade, o texto que eu busquei, né? Tem aí a lógica matemática, mas a gente vai ver que são. Não, vou logo citar para vocês, tá? É a intrapessoal, né? Ele pesquisou essa intrapessoal, interpessoal, linguística, lógico-matemática, físico, sinestésica, musical, espacial. E anos depois, ele fez essa sete. Ele pesquisou, né? Ele estudou, ele buscou, né? Ele acreditava que os seres humanos poderiam ter essas 7 inteligências, né? Uma delas mais bem desenvolvida. Anos depois, ele colocou mais 2 inteligências na lista, que são a naturalista e a existencial. E a gente vai ver, e eu quero que vocês prestem atenção e que vocês vão se identificando com cada uma delas, tá bom? A primeira tem aí a lógico-matemática. A lógico-matemática, a pessoa que tem a inteligência lógico-matemática, é o quê? É uma pessoa que tem mais desenvolvido o quê? Vocês vão acompanhando aí com o texto, tá? É a capacidade de raciocínio lógico, cálculos e soluções de problemas com base na análise e interpretação de dados e informações. A pessoa que domina essa competência, né? As pessoas que dominam essa competência têm facilidade com números e fórmulas. Então, essa é uma das 9 inteligências, né, desenvolvidas aí, o estudo por Gardner. A outra inteligência é a inteligência linguística. Essa inteligência, né, chamada de inteligência linguística, está relacionada ao quê? A desenvoltura da comunicação, sobretudo com aspectos que envolvem a expressão. Quem possui essa inteligência escolhe bem as palavras e formula pensamentos coerentes, além de ter, né, uma aptidão com idiomas. Próxima inteligência, corpóreo-sinestésica, relativa a indivíduos com ampla capacidade de realizar movimentos corporais para a prática de esportes e artes. Para isso, conseguem coordenar a mente de forma a fazer com que o corpo reaja aos estímulos como o esperado. Mostro já as outras, tá certo, gente? Mas vamos aí por parte. São 3 das 9 inteligências: lógico-matemática, inteligência linguística e inteligência corporal sinestésica. E aí, observando esses 3 tipos de inteligência, alguém já consegue se identificar? Não, eu acho, observando, quando vocês verem as 9, vocês vão poder fazer essa escolha melhor. Mas vocês já conseguem identificar aí, né? A pessoa que tem a inteligência lógico-matemática é aquela o quê? É aquela pessoa que tem facilidade com raciocínio lógico, em fazer contas, né? A pessoa que tem a inteligência linguística, ele diz o quê? Que é a pessoa que sabe escolher bem as palavras, uma pessoa que sabe se expressar, né? Bem, sabe escrever bem, é uma pessoa que tem uma inteligência linguística. E a inteligência corporal sinestésica é aquela pessoa que tem facilidade de trabalhar com o corpo, com as próprias mãos. O que tem aqui na mente, né, a pessoa consegue transmitir com o próprio corpo, né? E nem todo mundo, gente, tem essa inteligência. E a gente vai já ver, né, a que inteligência, que profissão, por exemplo, que pessoas estão
ligadas a cada tipo de inteligência. Vamos lá, quarta inteligência, né? Apresentada aí por Gardner. Tem a lógica matemática, a linguística, a corporal sinestésica. Tem aí uma inteligência, gente, que é a interpessoal, né? Essa inteligência não é uma inteligência que todo mundo tem. Olha aí, quem tem essa inteligência? Quem tem inteligência interpessoal são pessoas com a habilidade, possuem facilidade em manter relacionamentos, são capazes de entender a emoção dos outros, de modo a compreender os desejos, intenções e características. Então, uma pessoa que tem essa inteligência interpessoal é aquela pessoa que tem facilidade em conviver com outras, em entender outras. Em contrapartida, nós temos aí também a inteligência pessoal intrapessoal. Vamos entender. A interpessoal é uma inteligência de pessoas que têm facilidade de se relacionarem com outras. A intrapessoal, ao contrário da interpessoal, consiste no autoconhecimento, reflete a oportunidade de identificar comportamentos sabotadores para transformá-los em hábitos saudáveis e produtivos. Essa inteligência intrapessoal é uma inteligência, parece simples, mas quem tem esse tipo de inteligência, gente, tem que ser muito, tem que agradecer muito, porque é aquela pessoa que tem uma capacidade, né, de conhecer a si mesmo, de entender os seus sentimentos, de conhecer, de se conhecer, de autoconhecimento. Aí nós temos aqui outra inteligência, que é a naturalista, vem da natureza, está ligada à análise de fenômenos naturais, físicos, químicos, astronômicos, dentre outros. É característica presente em indivíduos que se interessam por fauna, flora, meio ambiente como um todo. Outra inteligência que Gardner disse, né, que o ser humano pode ter é a inteligência espacial. À primeira vista, pode dar a ideia de algo relacionado à compreensão do universo, mas, na verdade, é um pouco mais distinto. Envolve a interpretação de movimentos e posicionamento de objetos, percepções e experiências visuais, mesmo sem estímulos físicos, né? Aí temos outro aqui, a musical, né? Sons, ritmos, tons e timbres. As características musicais são facilmente entendidas e produzidas com composições e execuções de padrões por meio de instrumentos. Nós temos aí a existencial, é um perfil questionador, reflexão frequente sobre o papel da humanidade, o porquê das coisas. É muito comum em líderes espirituais e pensadores filosóficos. Aí vamos aqui falar sobre isto, tá? Essas são as 9 inteligências aí que o Gardner desenvolveu em seu estudo. Porque, às vezes, como é que a gente... Vocês, vamos questionar vocês. Em uma sala de aula, ou da sala de aula de vocês, por exemplo, quem é que vocês consideram... Não quero que vocês me digam nomes, eu quero que vocês falem de características, tá certo? É uma pessoa inteligente. Em uma sala de aula, a fulana é muito inteligente. Qual é uma característica que a gente aponta para dizer que o fulaninho é mais inteligente que o beltraninho? Numa sala de aula, gente, o que é que a gente mais leva em consideração? Falando do ponto de vista de vocês, como alunos. Para vocês, uma pessoa super inteligente é uma pessoa o quê? Que tem habilidade com o quê? Em uma sala de aula, por exemplo. É aquele que é bom em matemática, é fera, né? Como a gente fala em matemática. É aquele que é bom em português. É aquele que é bom em todas as disciplinas. E aí, como é que vocês julgam alguém ser mais ou menos inteligente? Porque antigamente, quem era considerado super inteligente, né? Um tipo de inteligência que era muito valorizada. A pessoa que era bom com números, com cálculos, a pessoa que era bom em matemática era considerada uma pessoa muito inteligente, mais inteligente que os outros. Gardner discorda disso. Não é que a pessoa que tenha um conhecimento matemático, que seja bom em raciocínio, em cálculos, ela não seja inteligente. Ela é inteligente, sim. Porém, existem também outros tipos de inteligências. Por exemplo, uma pessoa pode não ser muito boa em cálculos, mas sabe tocar um instrumento muito bem.
né? A gente vai dizer que uma é mais inteligente que a outra? Não, né, gente? Elas têm inteligências diferentes. Era isso que o Gardner defendia. Por exemplo, se a gente for falar aqui do Michael Phelps, trouxe aqui algumas pessoas, né? Ele é um excelente nadador. Talvez ele pode não ser tão bom na língua dele, em gramática, né, no idioma dele. Mas a gente vai dizer que ele é menos inteligente por isso. A Clarice Lispector, talvez ela fosse uma excelente escritora, mas não soubesse dançar, não soubesse desenhar. Era menos inteligente por isso. O Picasso, né? Então a gente pode trazer aí, gente, vários nomes. E eu queria que vocês agora se identificassem nos tipos de inteligências que eu trouxe aqui para vocês. Uma pessoa que sabe desenhar muito bem, né? Ela tem o quê? Uma inteligência, né? Corporal sinestésica, né? Ela sabe transmitir com o corpo, com as mãos, o que está aqui. O que, por exemplo, se você me pedir para desenhar alguma coisa, provavelmente eu não vou saber desenhar nada, né? Essa inteligência eu não tenho, mas outras pessoas desenvolvem ela muito bem. Algumas pessoas não têm facilidade, não sabem, não conseguem dançar no ritmo. Por exemplo, mesmo que você dê a essa pessoa uma coreografia bem fácil, ela não consegue dançar no ritmo. A pessoa não tem essa inteligência, né, corporal sinestésica, mas ela pode ser muito boa em uma outra coisa. E aí, olhando para você, você acha que você tem que tipo de inteligência, pessoal? Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que tem a inteligência intrapessoal? Tem facilidade de conhecer, de autoconhecimento, de saber o que se passa aqui, de entender o que se passa na sua mente? Você tem o que? A inteligência interpessoal, facilidade de lidar com as pessoas, de entender as pessoas. Outro tipo de inteligência. A inteligência linguística, você tem a capacidade, a facilidade de escrever bem, de se comunicar bem. Lógico-matemática, tem facilidade com cálculos. Físico-sinestésica, né? Você é um bom dançarino, você sabe lutar, né? Você consegue desenhar. Musical, você sabe cantar, você sabe tocar um instrumento. É um tipo de inteligência que às vezes não é valorizado. A espacial, como por exemplo, os engenheiros, né? Que têm uma ideia de espaço, os arquitetos. Eles têm a inteligência espacial. Naturalistas são as pessoas que têm uma facilidade, né? Um cuidado com o meio em que vive, com a própria natureza, como os ambientalistas, os biólogos, os geólogos, a inteligência existencial, que é aquela pessoa que ela consegue pensar além do nosso mundo, além dos fatos. Quem tem muito bem isso são os religiosos e mais ainda os filósofos, né? Coisas que a gente não consegue enxergar, né? Os filósofos conseguem, através de uma meditação, de um pensamento, eles conseguem ir a lugares bem além do que a gente consegue imaginar. Então, eu quis trazer para vocês aí esse estudo de Gardner, que é um estudo super interessante, que eu concordo muito com esse estudo. A primeira vez que eu estudei sobre isso, eu achei interessantíssimo, porque realmente, às vezes, a gente valoriza um tipo de inteligência e acha que outra coisa é besteira, mas se a gente parar para pensar, será que todo mundo tem aqui todos esses tipos de inteligência? Aí alguém pode pensar também o quê? Ah, mas eu não tenho inteligência lógico-matemática. Então eu vou ser sempre ruim em matemática. Não é isso. Claro que se você se esforçar, você vai conseguir aprender. Mas o que é que a pesquisa dele dizia? Que a gente tem alguma coisa, né, que é mais desenvolvida aqui na nossa mente do que outras coisas. É por isso que tem muita gente com habilidades, né, que a gente fica assim espantado. Porque a gente às vezes não tem essa habilidade, mas você pode ter uma habilidade que aquela pessoa não tem. E tem pessoas que têm mais de uma dessas habilidades, né? Então, foi esse estudo, gente, que ele fez, né? Super interessante. E você consegue se encontrar aí em alguma dessas inteligências. Eu assisti até um vídeo de um moço falando assim, que se alguém diz que você não
a gente fala, provavelmente ele nunca viu aqui esse estudo, porque não existe ninguém burro, ninguém que não saiba de nada. O que existe são pessoas diferentes, né, com inteligências diferentes. E é isso que o estudo dele fala sobre as inteligências múltiplas. Não existe apenas um tipo de inteligência, existem múltiplas inteligências. E que cada ser humano desenvolve de acordo com o seu potencial, essa inteligência. Ok? Agora eu queria que vocês colocassem aí no chat, gente, o número de vocês, por favor.